Você que não sabe muito bem o que é Scope em JavaScript, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa aula, onde a gente vai falar sobre 3 tipos de Scope em JavaScript que você deve conhecer. São eles: escopo de funções, escopo de blocos e escopo léxico. Mas primeiro, o que é escopo? Escopo pode ser definido como a visibilidade de uma variável. Como assim? Dependendo de onde você declara uma variável, outras partes do seu código podem ou não acessar esse valor. Vamos ver isso com mais detalhes? Quando a gente declara uma variável dentro de uma função, como essa que a gente tem aqui dentro, a gente consegue acessar essa variável message dentro da função normalmente. Mas se a gente tentar acessar essa variável fora dos limites dessa função, ou seja, fora do bloco da função, a gente vai obter um erro, porque essa variável message foi declarada dentro do escopo da getMessage. Então imagina que a gente tem uma função myfunc e aqui dentro a gente vai declarar uma letCat que recebe Zeca, uma const age que recebe 3 e uma varColor que recebe cinza. Então a gente tem 3 variáveis e se a gente tentar acessar qualquer uma delas fora da função myfunc, se a gente declarar um console.log e passar a cat, um erro é exibido dizendo que cat is not defined. E talvez você pense que se a gente invocar myfunc, essas variáveis vão existir do lado de fora. Mas quando a gente salva, o mesmo erro continua sendo exibido. Se a gente inserir a age, que foi declarada como const, e salvar, o mesmo erro é exibido. E se a gente inserir a color, que foi declarada como var, e salvar, o mesmo tipo de erro é exibido. Conclusão: cat, age e color não existem fora desse escopo dessa função. Isso significa que a gente pode ter múltiplas funções que têm variáveis e constantes com os mesmos nomes dentro delas. Ou seja, se aqui abaixo a gente declarar uma função myfunc2 e dentro dela a gente declarar uma varColor que recebe branco e uma const age que recebe 5, se aqui dentro a gente declarar um console.log passando a age e dentro da myfunc a gente invocar um console.log também passando a age, se aqui abaixo da myfunc a gente invocar a myfunc2 e remover esse console.log, a gente obtém valores únicos no console. Nesse contexto, age armazena 3 e nesse contexto, age armazena 5. Então as variáveis e constantes que a gente declara dentro de uma função são acessadas só dentro dessa função. E mesmo a gente invocando a função, a gente não consegue acessar e manipular essas variáveis e constantes aqui de fora do escopo, do limite da função. Outro exemplo, dessa vez a gente tem uma const dog declarada aqui em cima e a gente tem uma outra const dog dentro dessa função. Então a gente tem 2 constantes com o mesmo nome. Se a gente tiver uma const greet que recebe oi e uma const greet que recebe olá, a gente obtém um erro que diz que a greet já foi declarada. Isso só acontece porque a gente declarou 2 variáveis de mesmo nome no mesmo escopo. Mas é possível a gente fazer isso aqui. A gente pode ter uma variável dog fora dessa função e dentro da função a gente tem outra variável com exatamente o mesmo nome. Então qual que é a semelhança entre esse código e esse código aqui acima? A semelhança é que essas variáveis de mesmo nome estão em escopos diferentes. A gente tem, por exemplo, a age do escopo da função myfunc e a age do escopo da função myfunc2. Da mesma forma, nesse código aqui embaixo, a gente tem a dog do escopo global e a dog do escopo da função dogWatch. Aqui dentro da função, a gente vai inserir um console.log que recebe dog e fora dela, um outro console.log que também recebe dog. E aqui em cima, a gente vai invocar a dogWatch e salvar. Então quando a dogWatch foi invocada, esse console.log exibiu essa const mais próxima dele, que foi declarada no mesmo escopo, e esse console.log fora da função exibiu a dog que foi declarada no mesmo escopo em que ele está, ou seja, no escopo global. E é por isso que pastor alemão foi o segundo valor exibido no console. Então nesse gráfico,
você pode ver os escopos que estão em jogo aqui. A gente tem dois retângulos que representam os dois escopos. O roxo que representa o escopo dessa função, e aqui dentro dog recebeu Samoyeda, e essa const dog só pode ser acessada dentro dessa função dogWatch. E aqui a gente tem esse escopo maior, onde a primeira dog foi declarada fora da função e ela pode ser acessada em qualquer lugar abaixo da função. Então esse retângulo verde se estende para abaixo da função. E nesse cenário, var, let e const vão se comportar da mesma maneira. A gente pode mudar essas consts para let e o output é o mesmo, e a gente pode mudar essas lets para var e o resultado também é o mesmo. Agora o nosso próximo passo é falar sobre uma mudança significativa sobre como let e const se comportam e como a var se comporta em certos cenários relacionados a escopo. Escopo de bloco não necessariamente está relacionado diretamente a funções, e ele é um conceito importante para que você perceba como variáveis funcionam em JavaScript. Vamos ver isso na prática? A gente vai declarar um if true, ou seja, o código dentro desse if sempre vai ser executado. Dentro dele, a gente vai declarar uma let dragon que recebe Balerion, que é um excelente dragão. E se fora do if a gente declarar um console.log passando dragon, o que você acha que vai acontecer? Essa cor esmaecida do VS Code não colaborou para o mistério. Quando a gente salva, um erro é exibido dizendo que dragon is not defined. Isso significa que o escopo de dragon é esse bloco do if. Dragon não existe fora desse bloco. Em JavaScript, um bloco tem a notação de abertura e fechamento de chaves. Loops como for, while e o for off, todos são blocos, todos contêm algum código dentro deles. Então mesmo que esse bloco não seja uma função, a dragon está presa no escopo desse bloco. E se a gente referenciar essa let aqui dentro, a gente vê o Balerion exibido. Esse é o comportamento da let. E se a gente modificar essa let para const e executar o código, a gente obtém o mesmo output. A gente consegue acessar a dragon dentro do bloco do if e fora dele, dragon não existe. Agora, se a gente duplicar esse código, comentar o código acima e mudar essa const para var, se a gente executar o código, dragon passa a existir também fora desse bloco. Isso significa que let e const têm regras diferentes de escopo da var. Antes do S6, a única forma de prender uma var em um escopo era declarando ela dentro de uma função. Caso contrário, se você declarasse uma var dentro de qualquer bloco, tipo esse if, ou um for ou um while loop, ela poderia ser acessada fora do bloco onde ela foi declarada. Esse é um dos motivos pelos quais const e let foram adicionadas na linguagem. E agora a gente vai falar sobre um tipo de escopo chamado escopo léxico. Quando a gente tem funções aninhadas, que é um padrão recorrente em componentes React, por exemplo, quando a gente tem funções aninhadas como essa aqui, a external tem uma const greet declarada dentro dela e não é possível acessar essa const fora da external. Mas se a gente aninhar uma função dentro da external e usar a greet dentro dessa função, a gente consegue acessar a greet aqui dentro dessa função internal. Vamos ver isso na prática? A gente vai declarar uma const external, que é uma função, e dentro dessa função, a gente tem uma const internal, que também é uma função. Na função external, a gente vai declarar uma const book, que recebe sapiens. E dentro da internal, a gente vai acessar a book declarando um console.log e passando a book.toUpperCase. E nesse ponto, como que a gente executa a internal? Se aqui no console a gente invocar a external, a gente obtém undefined, porque essa função não retorna um valor. Tudo que ela faz é declarar uma const book e declarar uma função internal. E a gente declarou a internal, mas não executou ela. Então se aqui abaixo, dentro da external, a gente executar a internal, se a gente invocar a external no console, agora a gente obteve o resultado desse console.log, que exibe o nome do livro com todas as letras maiúsculas. Observa que a book, ao invés de ser declarada dentro dessa função, foi declarada aqui na função external. Agora, o que acontece se aqui no console a gente tentar invocar a internal fora da função external? A gente não consegue acessar a internal. É a mesma coisa de declarar uma variável aqui dentro da external. A única forma de acessar a internal do lado de fora da external seria a gente retornar a internal, mas não é o que a gente vai fazer agora.
Então aqui dentro da external, se a gente invocar a internal, se no console a gente executar a external, ela declarou uma const book, declarou uma função internal e invocou essa função internal. E quando a internal é invocada, ela exibe no console o valor da book com letras maiúsculas, mesmo que a book não tenha sido declarada dentro da internal. Por que isso é possível? Quando você usa uma variável aqui dentro de uma função, se essa variável não foi declarada dentro da função, essa variável vai ser buscada no escopo acima, que é esse escopo da external. Então, escopo léxico nada mais é do que o fato de funções aninhadas estarem sujeitas a buscar variáveis num escopo acima delas. Só que essa relação tem só um fluxo, que é de fora para dentro. Se a gente declarar uma letX que recebe 10 aqui dentro, aqui fora a gente não vai conseguir acessar x. Se a gente salvar e executar external no console, a gente obtém sapiens, que está sendo exibido na execução da internal. A x foi declarada dentro da internal, mas quando a gente tenta acessar ela do lado de fora, a gente obtém um erro. Então uma variável declarada dentro de uma função pode ser acessada em uma função aninhada. E se dentro da internal a gente também tiver uma const book que recebe outro valor, o que vai acontecer aqui? Se a gente invocar a external no console, ela declarou a book aqui dentro do escopo dela, declarou a função internal, e quando a internal foi executada, como a internal tem uma const book declarada dentro do escopo dela, esse console.log usou essa book que está dentro do escopo da internal. Ou seja, quando a gente referenciou a book, essa const book foi buscada dentro desse mesmo escopo. Se essa const book não tivesse sido declarada nesse escopo, ela seria buscada no escopo acima, que é o escopo da função external. E se dentro da internal a gente tivesse uma função extra internal e esse console.log tivesse dentro dela, e aqui dentro da internal a gente invocasse a extra external, eu sei que é um padrão terrível, mas é o que a gente precisa para entender esse tipo de escopo. O que acontece aqui? Quando a gente invocar a external, a const book vai ser declarada, a internal vai ser declarada e invocada aqui abaixo. Quando ela é invocada, essa const book vai ser declarada e a função extra external vai ser declarada e invocada aqui abaixo. Quando a extra internal é invocada, não existe uma variável book declarada dentro dela. Então essa variável book vai ser buscada no escopo mais próximo, que é o escopo da internal. Encontrou a variável? Então ela vai ser usada nesse console.log. Se aqui no console a gente invocar external, a gente obtém os testamentos. Se a gente comentar essa const, essa book vai ser buscada no escopo da internal e não vai ser encontrada. Só que essa busca vai continuar, vai subir para esse escopo da external. E como o escopo da external tem a declaração de uma const book, essa const vai ser usada nesse console.log. Se a gente salvar e invocar external, sapiens é exibido no console. Então, independente de quantos níveis de aninhamento você tiver, a variável que você estiver usando dentro de uma função aninhada vai ser buscada e acessada nos escopos externos a essa função aninhada. Se você ficou até o final dessa aula, você é dos meus, você é das minhas. Eu espero que os 3 tipos de escopos tenham ficado claros para você e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço para você e bons estudos.